dia, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo virtualmente. É um prazer estar aqui, vou mediar esse painel, que faz parte do Fórum Mundial de Economia Circular, e agora com o tema Acelerando a Circularidade dos Plásticos. A gente teve a oportunidade, dia 13 e 14, de falar bastante sobre circularidade, os desafios, e estaremos aqui com pessoas muito especiais aqui dentro dos diversos stakeholders, compartilhando um pouco os desafios, a oportunidade, principalmente, da cadeia de reciclagem, que é fundamental para a circularidade. Eu não me apresentei, então eu sou a Fabiana Quiroga, lidero a área de economia circular na Braskem, aqui na América do Sul, e eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos convidados que estarão aqui comigo, mas também de todos vocês que vieram presencial, aqueles que estão virtualmente conosco. O objetivo é que seja bastante interativo, então mandem suas perguntas, quem estiver virtual, quem estiver aqui, vai preparando aí para o final, fazer as perguntas aqui para os nossos painelistas. Me pediram para passar 2 recados. Quem vier amanhã, manter a credencial. Este cordãozinho que vocês receberam é também para usar para o celular, então, para reuso, para a gente não descartar ao final. E reforço aqui a questão das perguntas. Então, vou chamar aqui meus convidados. Vou começar com Eric Burger Neto, diretor institucional do Instituto Recicleiros. Camila Obner, gerente, hoje representando André Passos Cordeiro, presidente executivo da Biquim, que infelizmente hoje não teve um compromisso de última hora, mas muito obrigado por ter vindo, será muito bem representado. João Zeni, diretor de sustentabilidade da América Latina da Electrolux. Muito obrigada. And Jacob Duer, presidente e diretor executivo da EPW. Welcome. Thank you so much for coming. Bom, pessoal, acho que ontem, nesses últimos dias, a gente vem falando bastante sobre economia circular, o quanto é urgente, o quanto que a gente precisa realmente de ações concretas, porque a gente está diante de um cenário bastante desafiado em termos de escassez de recursos, o que a gente hoje consome, a gente precisa quase de 2 planetas, considerando o que a humanidade hoje consome. Isso é insustentável. Quando a gente fala de mudanças climáticas, é uma realidade, infelizmente, todos os desastres que a gente vem acontecendo. E, neste contexto, a gente está aqui para falar de circularidade, em especial dos plásticos, os plásticos que são fundamentais para estender a vida útil dos alimentos, quando a gente fala de embalagem, evitar desperdício, emissões. A gente está falando tanto no meio automotivo, quanto que o plástico trouxe muito mais leveza e, portanto, menos emissões, o quanto foi importante durante a pandemia na parte da saúde, mas, claro, que os resíduos plásticos é um ponto de atenção, os impactos que causam, e isso tudo porque a gente está numa economia linear, de produção, consumo e descarte, e é tão importante, então, quando a gente fala em essencial e fundamental, que a gente pense de forma circular, em que desde o consumo, tem um consumo consciente, como reduzir o nosso consumo, quando a gente consome, como descartar de forma adequada, como a indústria tem o seu papel neste caminho, dentro da Braskem a gente vem desenvolvendo soluções com conteúdo reciclado, que é vindo que seria resíduo, passa a ser uma nova matéria-prima. E a indústria tem feito essa movimentação, mas a gente precisa de vários stakeholders, todo mundo colaborando para que a gente consiga ter, de fato, uma economia circular. E exatamente nesse contexto que a gente convidou aqui diferentes stakeholders da cadeia para falar
dessa evolução, dos seus desafios, né, e como que a gente pode alavancar ainda mais, implementar e ser uma realidade a economia circular. Então, vou começar aqui a nossa conversa com o Eric. Eric, você poderia nos contar como surgiu o Recicleiros? Qual foi a motivação inicial e como você tem atuado hoje na ponta da cadeia, ali na coleta, separação e na relação com o poder público? Joia. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente, quem nos acompanha também. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês. É sempre um prazer enorme ter a oportunidade de discutir, de trocar um pouco. A gente, como o Fabi falou, está ali dentro na trincheira, né? A gente está ali constituindo operacionalmente o primeiro elo dessa cadeia de recuperação dos resíduos pós-consumo, mas não apenas, né? Recicleiros tem um trabalho bastante focado em advocacy. Nós não temos o sonho de sermos operadores, o que a gente tem é a convicção de que, sendo operadores, a gente vai poder sentir na pele exatamente o que acontece e traduzir isso em experiência, em conhecimento sistematizado, e a partir daí eu acho que a gente tem a oportunidade de escala. Então, Recicleiros nasceu ali, idealmente, né, na universidade, sentados ali com os amigos, que hoje são os fundadores, né, a Ana Luísa, o Rafa, o Gustavo, discutindo como que a gente conseguiria fazer com que cidades brasileiras fossem aquelas cidades que a gente imaginava, onde as pessoas consumiam, descartavam no lugar certo, um caminhão passava e levava, isso se transformava em matéria novamente para novos produtos, ou seja, para uma circularidade acontecendo naquele ambiente ideal imaginado. E aí, Recicleiros nasce ali, realmente influenciada dentro do ambiente ali da PUC São Paulo, onde a gente estudava, como um TCC, e o TCC virou uma organização, e essa organização hoje é o que nos sustenta, e é a referência que a gente tem da produção de conhecimento. É lógico que, naquele momento, quando a gente fala assim, pô, vamos criar uma organização que vai revolucionar as cidades brasileiras e a reciclagem, a gente teve que dar muitos pulos até isso, porque era 2006, a gente não tinha nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é inegável a contribuição que ela fez para esse nosso ecossistema, e também não tinha nem capacidade de fazer o que a gente sonhava fazer. Então a gente foi aprendendo ao longo do caminho, assessorando organizações de catadores, fazendo programas de educação ambiental, porque uma determinada empresa nos contratava para isso, ajudando prefeituras de um lado, e as coisas não se conectavam. A gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer com que esses trechos de atuação se conectassem e pudessem realmente levar a gente para aquele estágio que imaginamos, né? Então, essa foi a origem do movimento que hoje é essa organização. A gente já está há quase 20 anos aí fazendo isso, são 83 pessoas hoje que constituem esse núcleo de desenvolvimento e de ação nos projetos, e 350 aproximadamente catadores incubados dentro dos nossos programas de formação socioprofissional. São 15 prefeituras, 15 cidades, né, que participam do programa, são programas municipais de coleta seletiva, e que a gente trabalha desde o desenvolvimento da política pública municipal, as ações de educação ambiental, infraestrutura, logística, até a conexão com o mercado. Então, o nosso trabalho ele é dedicado a isso para que a gente consiga, como falei, né, chegar em 5.570 municípios sem depender da nossa atuação em 5.570 municípios. Né? A gente não acredita nisso, não é, como eu falei, o nosso sonho. O nosso sonho é conseguir fazer coisas como, por exemplo, o projeto que a gente acabou de lançar com o governo do Pernambuco, que, inspirado em Serra Talhada, que é um município do interior, do sertão do Pernambuco, uma dessas 15 cidades que fazem parte da nossa plataforma, né, que inclusive a Alliance é nossa parceira nesse projeto, entre tantas outras empresas que contribuem, e a gente fez então ali um case de sucesso muito representativo. Aí o governo do estado visitou, falou assim, caramba, isso aqui eu acho que é a forma como a gente enxerga o nosso estado evoluindo em reciclagem. Como é que a gente faz isso aqui chegar a mais cidades? Isso culminou então em um termo de fomento assinado com o governo do estado de Pernambuco, onde a gente vai levar por meio de um dos nossos laboratórios de inovação, que é a Academia do Gestor Público Recicleiros, conhecimento para a construção de políticas públicas em coleta seletiva e reciclagem para os 184 municípios do estado, e desses 184 municípios, 4 serão selecionados para então a gente chegar a 5 municípios do Pernambuco com esse projeto. Então é isso que a gente acredita e é isso que a gente vem se dedicando então desde o começo. Muito bom. É muito bom ver, né, o avanço daquela ideia transformando em realidade. E o quanto essa colaboração com diferentes elos ela é fundamental, né? Essa questão do investimento e esse
esse esforço, você está de parabéns, porque é a resiliência, né, de continuar aí nessa busca da transformação. Pessoal, eu vou fazer as perguntas para o Jacob em inglês para facilitar a tradução. Então, I switch to English. Jacob, the AEPW, Alliance to End Plastic Waste, has been supporting several projects. Com o resíduo plástico, vem sendo apoiada por várias associações no Brasil, inclusive a Recicleiros, como o Eric mencionou. Quer falar um pouquinho mais sobre a aliança e o trabalho que vocês vêm fazendo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Peço desculpas por ter que falar em inglês. Vocês que não conhecem a Aliança para Eliminar o Resíduo Plástico, é uma organização sem fins lucrativos e o nosso escritório principal fica em Singapura, muito longe daqui. Trabalhamos em vários países para tentar eliminar o resíduo plástico, criando uma economia circular para o plástico. Nós recebemos financiamento do setor privado, a Braskem, inclusive, trabalha conosco, trabalhamos com recicladores, pessoas que trabalham com a gestão de resíduos, enfim, todos que utilizem o plástico como parte das suas atividades podem participar da aliança. E nós falamos, então, sobre a criação de soluções para ajudar a solução da questão ambiental e também para diminuir o resíduo plástico. Já vimos muitas imagens terríveis que mostram 10 milhões de toneladas de plásticos chegando aos nossos oceanos todos os anos. Precisamos acabar com isso. A aliança, então, busca sistemas de gestão de resíduos que não existem em vários países. 3 bilhões de seres humanos não têm acesso à coleta de lixo. Precisamos ter acesso a essas pessoas, porque não sabem o que fazer com os resíduos. Ou deixam no ambiente, ou levam para um lixão, ou jogam no rio, ou no mar, ou queimam aqueles resíduos. Queremos que os resíduos que têm valor sejam recolhidos, reciclados para criar uma economia circular. Os estudos mostram que, se analisamos só o plástico, o valor do plástico que acaba no ambiente, ou em lixões, ou em lugares errados, até na incineração, ou seja, que acabam queimados, tem um valor entre 80 e 120 bilhões de dólares por ano. Então, esse valor pode voltar para a economia, se criarmos uma economia circular. E isso aumentaria muito a eficiência no uso de recursos. A nossa aliança, então, busca criar soluções. Temos acesso ao capital, temos acesso ao conhecimento técnico e trabalhamos com os governos e ajudamos em políticas e outras iniciativas para resolver a questão do resíduo plástico, oferecendo financiamento, mostrando soluções sobre como tornar esse resíduo plástico economicamente viável de forma sustentável. Trabalhamos em 25 países e já existimos há 5 anos. Mas a nossa abordagem hoje é que nós precisamos fazer a diferença. E para isso, precisamos ter impacto em grande escala. Ir mais profundamente no trabalho que realizamos nos diferentes países. O Brasil é um desses países, como a Fabiana mencionou, temos alguns projetos aqui, mas vemos um grande potencial no Brasil, tanto nos compromissos do setor privado, como também do lado do governo. A liderança do presidente Lula tem uma postura muito progressiva, especialmente trabalhando com cooperativas e associações de recicladores para coletar os resíduos, inclusive os resíduos plásticos. Isso não se faz sozinho, precisamos de parcerias com os governos, com o setor privado, com a sociedade civil, com entidades como os recicleiros e também agências que possam financiar os nossos esforços. Esse é um desafio.
Sempre é difícil obter recursos e precisamos de muitos recursos, centenas de milhares ou milhões de dólares. E não há nenhuma única entidade que possa fazer esse financiamento. Portanto, a busca de soluções não é só em termos de soluções técnicas, mas também desenvolver estruturas de financiamento que podem ser globais, por exemplo, com o Banco Mundial, mas também com o BNDES, e estamos conversando com várias outras organizações para que possamos ter uma agenda comum sobre a economia circular, que é um problema que todos queremos resolver. O que nós vemos é que é um espaço de startup muito ativo. Nós temos também Plug and Play como um dos nossos parceiros, e a Aliança incubou mais de 150 startups com novas ideias e soluções para resíduos plásticos e educação para reciclagem, e o que nós chamamos de design para circularidade. Essas 150 startups atraíram mais de 160 milhões de dólares em investimento, portanto, há um grande apetite para investir nos desafios à volta da circularidade, tornando a economia circular para plásticos. Há crescimento, há energia, novas ideias estão vindo à tona, mas nós precisamos identificá-las, testar as tecnologias e soluções que estão surgindo e injetar capital. Pelo mesmo motivo, a Aliança lançou um fundo para a circularidade há alguns anos, e esse fundo investe em soluções que tenham impacto e que tenham impacto sobre a redução de resíduos. Nós precisamos também do investimento do setor privado. Nós estamos investindo em várias empresas, em diferentes estágios de crescimento, em empresas que estão aqui neste painel, mas outras, e também trabalhamos com governos para garantir que haja as políticas públicas adequadas, para que haja incentivos, para que haja pressão política, no sentido positivo da palavra, para que as empresas adotem a abordagem correta no equacionamento do problema dos resíduos plásticos. E oportunidades, né, mas ter realmente uma instituição global que envolve diferentes elos da cadeia, buscando realmente fundos para investimento, é de extremamente importância, né? A gente falou bastante, teve a oportunidade de ouvir diferentes apresentadores, né, durante o fórum, falando da questão do financiamento, né? O quanto que, para que a gente alavanque a circularidade, a gente tem que ter incentivos, tem que ter financiamentos diferenciados para que a gente consiga alavancar neste caminho. É muito bom ter a PW aqui, olhando o Brasil como uma oportunidade de investimento. E aí, falando de entidade representativa, Camila, a Biquim é uma entidade que representa a indústria química nacional, que tem buscado, né, bastante essa agenda de economia circular, em especial dos plásticos. Eu queria que você compartilhasse conosco quais os maiores desafios enfrentados pela indústria para a implementação de práticas de economia circular dos plásticos e como alavancar a reciclagem e a recuperação de plásticos no Brasil. Legal, obrigada. Está funcionando? Obrigada, Fabi, pelo convite. Bom dia a todos e todas que estão aqui, que acompanham também virtualmente. Eu creio que a gente pode começar falando sobre economia circular, né? É um conceito que ele já é... A ideia, né, da circularidade já é antiga, aí, dos anos 70, com um conceito mais de desenho regenerativo. Isso foi evoluindo, e nos anos 90 se começa a falar sobre um modelo econômico que a gente discute hoje, que é o modelo da economia circular, né? Então, já há algum tempo, né, há um bom tempo, o mundo já vem acumulando conhecimento sobre esse novo modelo que explodiu, né, vamos dizer assim, e que não tem mais volta, né? Essa transição nós enxergamos como uma transição que precisa acontecer desse modelo linear para o modelo circular. E eu acredito que, nesse momento, onde nós acumulamos conhecimento, nós estamos no momento de colocar em prática, de ações, né? E nós entendemos que
essas ações, elas precisam estar conectadas globalmente, né? São ações que envolvem realmente o mundo todo, uma cooperação internacional para que as coisas possam acontecer. Então, olhando para a economia circular dos plásticos, essa ação global, ela já existe a partir da resolução da UNEA, onde ela estabeleceu que o instrumento juridicamente vinculante no combate à poluição por plásticos, incluindo o ambiente marinho, deveria ser implementado, deveria ser construído e implementado. Então, a partir disso, nós temos a discussão já posta do que a gente chama do Acordo Global dos Plásticos. Essa discussão, ela vem acontecendo, então, desde o final de 2022, onde nós tivemos a primeira rodada de negociação para, de fato, a gente chegar a um acordo de todos os países ali sentados à mesa. Essa discussão era para ter sido finalizada em novembro do ano passado, em Busan, onde nós tivemos a 5ª rodada de negociação, e a Biquim vem participando aí de todas as rodadas, mas, infelizmente, nós não tivemos um instrumento, nós não finalizamos essa discussão, e agora, em agosto, nós iremos para mais uma rodada de negociação em Genebra, na tentativa de se chegar a esse instrumento. Ontem, a Isabela Teixeira, lá no fórum, falou teve acho que uma feliz colocação, que ela fala sobre a economia, né, sobre esse processo de economia circular, que ele não é mais pautado, as discussões não são pautadas em consenso, mas em interesses comuns. E eu acho que isso a gente pode usar para esse processo do Acordo dos Plásticos, né? E essas questões geopolíticas que são extremamente importantes nas decisões e que a gente está vendo e sentindo isso nessas discussões, e como é importante isso quando a gente fala de circularidade, quando a gente fala dessa transição de mundo, transição de economia que a gente vem vivendo. Então, globalmente, hoje a gente está prestes a ter um instrumento, né? E que esse instrumento alavanque a gestão de resíduos plásticos, que esse instrumento alavanque a concretização de planos nacionais para que os países, de fato, consigam articular ações para que nós tenhamos uma gestão mais racional e implementada, consiga alavancar políticas públicas nos países que ajudem a essa transição, que viabilizem financiamento. O Acordo Global é um importante instrumento para a viabilização de financiamento, especialmente para os países em desenvolvimento e que carecem tanto desse financiamento para a melhoria da gestão de resíduos. E olhando aqui para o Brasil, nós vemos grandes avanços, né? Então, nós tivemos, no ano passado, a publicação da Estratégia Nacional de Economia Circular. Semana passada, nós tivemos a aprovação do Plano de Trabalho de Economia Circular. É muito importante que a construção dessas políticas evoluam como políticas realmente de país, políticas públicas, né? E, a partir desse plano, que a gente tenha outros instrumentos que alavanquem, de fato, a implementação e a transição aí para a circularidade. Para o plástico, olhando para o plástico, nós estamos ansiosamente aguardando a publicação do Decreto de Logística Reversa de Embalagens Plásticas. Nós já tivemos diversas discussões sobre esse decreto. Ao que nós sabemos, esse decreto está pronto, né? Então, aí a nossa ansiedade para que ele seja publicado. O decreto ele traz questões de governança, questões de financiamento e, principalmente,
para a indústria química no Brasil, ele traz uma questão importante sobre conteúdo reciclado, que tem tudo a ver com economia circular, que pode e deve alavancar a circularidade do plástico no Brasil. Então, a partir de metas de conteúdo reciclado, nós conseguimos valorizar o material, alavancar tecnologias que hoje não são utilizadas para reciclagem, por exemplo, processos de governança e também a inserção, a maior inserção dos catadores e catadoras nesse processo, né? A partir realmente da valorização do material. Então, essa é uma política que realmente ela precisa ser publicada, implementada, para que a gente tenha, de fato, uma alavanca nessa transição, né? Sem esse tipo de política, é muito difícil um país evoluir, né? Além, é claro, quando a gente fala de políticas públicas, não só relacionadas à tecnologia, mas também a incentivos fiscais, né? Hoje nós temos raríssimos instrumentos, muitos dispersos, que tratam do incentivo fiscal para o material reciclado. Então, isso hoje também, a Abiquim, é um trabalho da Abiquim, que esses incentivos eles façam parte aí dessa transição que o Brasil decidiu fazer a partir de todos esses movimentos que estão acontecendo, né? Um último ponto que eu queria colocar é que é muito importante nós mostrarmos a valorização do material plástico, né? Por tudo que a gente já vê, que você também comentou, Fabi, e um estudo que a indústria química global, né, uma consultoria contratada da indústria química global realizou sobre descarbonização da indústria química, mostra que o carbono que está presente ali no plástico, ele é importante nessa questão da transição, nessa questão da descarbonização. Especificamente, a gente fala da indústria química, mas dessa descarbonização do mundo, né? Porque aquele carbono que está ali dentro do polímero, ele tem valor quando ele volta para a cadeia. Então, esse é um ponto que a gente não pode se esquecer também. Muito bom. Bom, então, falando em valorização, né, do reciclado, a gente tem aqui o João, que representa aqui no painel a marca que chega aos consumidores, a sociedade deve estar mais próximo ali da sociedade. Então, aproveitando essa questão que a Camila falou, tanto de demanda quanto de valorização, queria te ouvir como que você percebe essa evolução dos consumidores por produtos mais sustentáveis e como isso tem influenciado a estratégia da Electrolux. Legal, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Acho que todo mundo deve conhecer a Electrolux, quem não conhecer é que não viu o Big Brother esse ano. Mas a gente está em 120 países, presente no mundo todo, marca líder em eletrodomésticos no mundo, uma empresa com muito apetite para a questão de sustentabilidade, economia circular, uma empresa de origem sueca, com sede na Suécia, e que tem também, traz esse apetite aqui para a região da América Latina, aqui no Brasil. Então, no teu ponto, Fabi, eu acho que talvez a resposta que eu vou dar não seja a que todo mundo quer ouvir, mas a gente faz muita pesquisa, por a gente investir muito em sustentabilidade, investir muito em questão climática, em questão de economia circular, a gente também busca trazer isso para valor de negócio, isso é fato. E tem que demonstrar esse valor. Mas quando a gente faz as pesquisas com os nossos consumidores, a maioria das pesquisas, a gente faz constantemente pesquisas, a gente vê uma tendência dos consumidores a falar que estão realmente preocupados com o desenvolvimento sustentável, mas quando a gente olha uma questão que a gente tenta fazer algumas análises para tirar um pouco esse viés da resposta politicamente correta, porque todo mundo fala que sustentabilidade é importante. Eu acho que seria até mal de falar que não, né? Mas quando a gente tenta tirar esse viés e tem metodologias para fazer isso, a gente percebe que os drivers de compra ainda são completamente outros, né? Quando a gente olha para os drivers de compra, a sustentabilidade e a economia circular ela aparece lá para o 6º ou 7º só. Tem design, tem preço, tem qualidade, tem durabilidade, muitas outras coisas na frente. Óbvio que durabilidade também tem a ver, né, na extensão de vida útil do produto. Mas ainda não está como um driver que vai fazer a mudança, né, na nossa decisão estratégica, até quando a gente olha a parte comercial da empresa. De qualquer maneira, quando a gente olha outras camadas, que eu acho que são importantes ser consideradas também, a gente como Electrolux, a gente olha isso como oportunidade. Eu costumo dizer, quando eu vou falar para fora, também sempre que
quem não conseguir enxergar a economia circular como oportunidade agora, em algum momento vai ver como um risco no futuro, né? E isso vem muito numa questão que eu vou trazer dois aspectos principais. Um deles até a Camila comentou, que é a questão de que políticas que estão vindo aí e vão trazer isso no futuro como uma demanda obrigatória. Eu acho que esse é um ponto que as novas regulamentações, esse plano agora de economia circular que foi aprovado, etc., ele vai desdobrar em novas regulamentações, provavelmente num futuro muito breve. Então, essa atenção a olhar para isso, entender como a gente está olhando também as cadeias e parceiros externos para tirar oportunidades disso, acho que é um ponto importante. Um outro ponto que é relevante, quando a gente olha também tudo que está acontecendo no Brasil hoje, as recentes políticas, principalmente também no nosso setor de logística reversa, destravam oportunidades que são interessantes. Quando a gente fala, por exemplo, que só a Electrolux, no ano passado, com a sua exigência de logística reversa, coletou praticamente 40 mil toneladas de eletrodomésticos e trouxe isso para um processo não de reciclagem, um processo de manufatura reversa, a gente tem uma separação de materiais muito mais fina que trazem oportunidades para a gente conseguir um plástico, por exemplo, reciclado, de muito mais qualidade. Então, essa atenção a essas questões trazem talvez uma vantagem competitiva no futuro quando a gente olha em tentar tirar as oportunidades no momento certo. Então, a gente está olhando como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de vantagem competitiva. Eu acho que tudo isso é um ponto importante que essas novas oportunidades e investimentos que estão acontecendo trazem. Eu costumo ver muito o avanço em economia circular como uma trava que existe hoje, que às vezes trava esse avanço com uma questão de balanço de oferta e demanda. Não fica tão clara a demanda por conteúdo reciclado, não fica como a demanda não está tão clara, não se investe tanto em equipamento para ter sensores melhores de separação, etc., dos plásticos, para fazer acontecer. E aí eu acho que existe um viés da indústria de conseguir inovar e fazer isso acontecer, mas a inovação tem uma limitação. E eu não sou romântico de dizer para vocês aqui que a gente vai pagar mais caro por conteúdo reciclado. Gente, a nossa indústria, por exemplo, tem uma margem super apertada, competição acirrada, eu não vou pagar mais. Tem que ser competitivo. A competitividade vem por inovação, e quando a inovação chega no limite, vem outro lado da regulamentação, falar, então eu aumento a régua para todo mundo. Né? Então, assim, eu acho que existem esses dois aspectos. Então, essa atenção no ecossistema como um todo torna o tema, mesmo o consumidor não olhando como uma questão de critério de compra, completamente estratégico para nós como empresa, porque quando a gente olha os dois principais materiais que a gente usa é plástico e aço. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E para tentar finalizar minha fala aqui, eu acho que um aspecto legal que trazer também é uma camada que uma pesquisa do Euromonitor trouxe uma análise sobre o setor da indústria de eletrodomésticos linha branca no mundial. E a pesquisa deles trouxe o seguinte: o avanço tecnológico em eficiência do produto em consumo de água, etc., energia, etc., funcionalidades do produto, está chegando no momento de comoditização. Todo mundo tem tecnologias parecidas, um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali. A diferenciação dessa indústria vai vir por meio de economia circular e novos modelos de negócio. Então, eu acho que isso vem para a gente como um olhar também assim, a gente tem que ir para aquele caminho. Então, essa atenção, esse aspecto como um todo, torna para a gente o tema muito importante, e por isso que até a gente lançou recentemente a meta mais ambiciosa do setor no mundo, que é ter até 2030 35% de conteúdo reciclado nos produtos, considerando plástico e aço. E falar para vocês, gente, é muito difícil. Porque nossos plásticos são técnicos. Resistência mecânica, aparência, etc. É difícil. Mas a gente está cooperando muito com a cadeia para conseguir chegar nisso aí. Então, tentando trazer um aspecto assim, consumidor, talvez não está olhando tanto, mas tem outras camadas que trazem isso como um tema bastante estratégico. Excelente ponto, porque se a gente não tiver competitividade, a gente não tem transformação, né? Quando a gente tem uma situação de crise, é natural você reduzir, dar passos para trás. E quando você está dentro da estratégia, olhando competitividade, como melhorar, de fato, e como trazer como valor, mas que isso não tem um impacto econômico, é aí que você consegue, de fato, alavancar. Acho que tem um aspecto regulatório que traz maior demanda, né? E é um objetivo da indústria que isso saia, para que é uma forma, né, de acelerar, mas também acho que dentro de cada um dos elos, queria perguntar aqui para o Eric, né, como que você vê esses desafios, que desafios mais que a gente tem para, de fato, acelerar a questão da reciclagem e conseguir também trazer competitividade para a cadeia? Acho que você está ali na ponta, e como que a gente consegue, de fato, trazer, quando a gente fala de custos, a gente está falando de custos logísticos, né, um desafio que a gente todo tem é uma outra, né, é uma outra base de cálculo de custo. Como que você vê, quais são as formas, né, de envolvimento, inclusive, de outros stakeholders, para que a gente consiga
ter mais competitividade e alavancar a taxa de reciclagem no país. Excelente. Bom, falas muito importantes aqui, né, da Camila, do João, que vão contextualizando para a gente esse cenário. Quando a gente fala de maiores desafios, primeiro imageticamente entendendo economia circular, né, uma imagem de um círculo completo, se conectando do começo ao final, e esse círculo completo ele é formado por uma série de elos que vão desde o consumo, né, do descarte, do pós-consumo, passando pelos sistemas públicos de limpeza urbana, conectando com o mercado e, por fim, viabilizando, então, esse retorno para a indústria. E eu acho que hoje a gente tem uma precariedade em toda essa cadeia. Desculpa. A gente tem uma precariedade em toda essa cadeia. Quando a gente olha para um retrato verdadeiro, né, do Brasil, que vai além dos discursos, dos painéis, das palestras, mas chega no campo em 5.570 cidades, um monte de sertões por aí, mais um monte de capitais, onde eu moro, por exemplo, é uma capital no estado de Santa Catarina, e com uma infraestrutura, apesar de ser umas cidades mais simbólicas, a única capital lixo zero e tal, e que a gente ainda tem uma precariedade nesse primeiro elo da cadeia gigantesco. Então, Camila colocou aqui o Tratado do Plástico, o Decreto Nacional do Uso do Plástico. Eu acho que são elementos fundamentais, porque senão o fator competitividade ele fica uma coisa muito, muito opcional, né? O João falou, pô, tá bom, eu quero fazer com reciclado, mas eu não posso pagar mais por isso e perder competitividade. Mas a gente também não pode confundir que a obrigatoriedade da logística reversa, a obrigatoriedade do retorno desses materiais para a cadeia produtiva também não deve competir com a escolha por uma resina virgem só porque ela é mais barata. Esse é um problema, um entrave para a indústria resolver, mas uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Então a gente precisa conseguir olhar por essa perspectiva. Quando a gente então vai para a prática hoje, acho que falta tudo. Falta tudo. Falta responsabilização, falta consciência, falta ação, falta investimento, falta uma série de coisas que só vão ser resolvidas se a gente conseguir olhar para isso de uma maneira verdadeiramente sistêmica e entender que a gente não vai achar uma varinha mágica que do dia para a noite nos entregue milhões e milhões de toneladas recicladas de material. A varinha mágica está na constância, a varinha mágica está no acreditar no processo, entender que sim, a gente não tem capilaridade para fazer recuperação de material pós-consumo, porque hoje a gente faz isso, e deveria, porque a nossa política nacional de resíduos sólidos coloca catadores como uma prioridade, é uma política socioambiental, a gente vê catadores precarizados no Brasil inteiro. A gente vê infraestrutura precária, abaixo da linha de dignidade de trabalho, no Brasil inteiro. Não adianta a gente pescar um exemplo de São Paulo, e eu não estou falando São Paulo, capital, maior cidade do Brasil, todas as cooperativas têm infraestrutura adequada? Não. A gente tem meia dúzia de exemplos aqui. Tem um ou outro exemplo no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de cases de sucesso, a gente bate sempre nos mesmos desgastados cases de sucesso, né? Eu estou aqui há 20 anos fazendo isso, comecei na época da faculdade, como eu falei, a gente fundou a organização. Há 20 anos eu vejo os mesmos plásticos que não eram reciclados não sendo reciclados, ou porque ele tem uma pigmentação, ou porque ele é um EPS e tem um problema logístico, ou porque ele é um flexível que não tem demanda. Eu vejo o mesmo problema de remuneração aquém do custo operacional das cooperativas. As cidades também, você vai no Sistema Nacional de Informação, 50% dos municípios têm coleta seletiva. Vai lá, tem um caminhão pau velho da prefeitura, que roda um dia, não roda no outro, mas tem coleta seletiva, tá? É autodeclarada a informação. Quando você olha para isso como um serviço à população, como tem que ser, e você não vai colocar, então vou colocar um caminhão novo amanhã, tá vendo? A população não adere. Mas não é assim. Não é assim que funciona. A Alemanha, que tem 40 anos de investimento nisso, pelo menos, né? Briga todos os dias para aumentar as taxas de adesão e de reciclagem, mas não dá para a gente acreditar que esse sistema vai para frente se a gente não tiver políticas públicas, regulamentação e compromisso em nível municipal, obrigatoriedade ao cidadão para fazer a adesão a um serviço disponível. Quando esse material, então, chega às unidades de triagem, sejam elas de catadores ou não vou discutir aqui, levantar bandeiras, apesar de gostar, eu não vou fazer isso aqui. Eu acho que unidades de triagem, achem modelos mais competitivos do que as cooperativas de catadores e a gente vai discutir isso.
Acho que é difícil imaginar. Mas essas unidades têm que ter protocolos éticos de produção. Hoje você chega numa cooperativa média no Brasil, esse cara não tem uma planta adequada, que não dá para ele produtividade, então não dá também um custo-benefício ideal. Não tem um banheiro adequado, não tem quem compre o material, ele vai... Não tem EPI. A gente tem uma conta na Recicleiros que a gente está debatendo bastante, vamos publicar um artigo aqui em parceria com a USP, agora no congresso da ISVA, justamente sobre essa viabilidade desse duelo inicial da nossa cadeia de valor. Para resumir a história, nosso cálculo hoje, se você aplicar conceitos éticos de trabalho, o que é o conceito ético? Não estou nem falando que é um conceito viabilizador, mas nosso país diz que um salário mínimo é um salário mínimo. Então vamos começar uma planilha colocando um salário mínimo, aí uma planta ideal, que me entrega uma taxa de produtividade boa, 25 kg homem-hora é o que a gente trabalha, então uma planta com fluxo produtivo, com organização, com capacitação de pessoas, mais capacidade instalada. A gente vai produzir 1 tonelada do mix de um resíduo pós-consumo urbano, né, característica, papel, plástico, vidro, metal, por R$ 1.200, pagando um salário mínimo, INSS, EPI, que é o mínimo, né, para você falar que é uma operação ética. Quando você vai vender esse mesmo mix, a depender da região do Brasil, é óbvio, mas na média a gente tem plantas no norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, R$ 650. Ou seja, custa o dobro para você entregar para a cadeia produtiva um material de qualidade, se você conseguir segurar um cara por R$ 1.500 por mês ali, porque sem perspectivas de ganho futuro. Então, aí você não precisa de capacitação para os catadores. Aí você capacita o catador. Ele pode pegar um emprego na esquina agora, CLT, trabalhando no supermercado. Então, capacita de novo. Então, capacita de novo. Aí quebra uma prensa, não tem dinheiro para manutenção, porque a gente está falando ali, discutindo com as prefeituras, pagamento por serviço, no limite do negócio. Então, se a gente não tiver essa capacidade de entender que é um ambiente circular, é uma cadeia, que quem bota PET azul marinho tem que ser responsabilizado por escolher uma embalagem que nem a própria empresa demanda. Quem usa EPS tem que pagar pela reciclagem do EPS, ou tem que ter uma política de compensação ambiental que não seja comprar um certificado de PET transparente para compensar 1 tonelada de BOPP. Então, regulamentação, investimento, crença no processo, não tentar buscar soluções mágicas do dia para a noite, que põe uma máquina, transforma tudo e tal, elas não existem, a gente não vê elas acontecerem em lugar nenhum do mundo. E construir infraestrutura é assim. Construir capacidade leva tempo, exige volume de investimento e uma sinceridade muito grande sobre o que é possível fazer e o que é necessário. E não deixar na mão de quem quer fazer perder competitividade. Espera aí, cara, tudo tem que subir a régua. É obrigatório, todo mundo tem que fazer. E você não pode colocar 1 tonelada de um material que veio de uma cadeia de exploração de trabalho, de gente puxando resíduo de lixão, para pôr na tua embalagem com um stamp ali de material reciclado, ou pior ainda, colocar um stamp que recicla numa embalagem que nunca foi reciclada no Brasil, mas vai para a prateleira ali com selinho. Eu acho que essas coisas precisam ser construídas e evitadas para a gente evoluir. Muito bom, conseguiu dar um overview aqui dos grandes desafios, né, que temos não só aqui, mas também globalmente. Eu tenho algumas outras perguntas, mas para acho que valorizar aqui quem está aqui, eu vou dar uma paradinha, ver se temos perguntas aqui ou virtualmente. E aí eu tenho outras aqui na sequência, se a gente tiver ainda tempo para fazer. Então, queria ver se alguém tem uma pergunta. Tem... Oi, gente, bom dia. Bom, o debate está soando como música para os meus ouvidos, mas às vezes uma música heavy metal e outras um axé music, porque eu sou de Salvador. Então, assim, acho que eu sou liderança de uma startup que trabalha com economia circular, né, a Solos, a gente tem práticas com a Braskem, por exemplo, Recicleiros é uma super atuação e referência para a gente, e assim, hoje a gente tem debatido muito como que a gente consegue posicionar e atuar, né, o nosso negócio, essa agenda, com uma correlação mais direta com a crise climática. Então, às vezes, a gente ainda precisa falar no Brasil do resíduo numa perspectiva muito sanitária e de inclusão social e produtiva, né, porque, como o Eric bem trouxe,
de fato aponta que é onde a gente também trabalha, a gente vê todos os dias todas essas vulnerabilidades, mas a gente precisa trazer um pouco mais de pompa, vou dizer assim, para a agenda, para que a gente também consiga se posicionar, inclusive nesse ano de COP, né? COP no Brasil, todo ano tem COP, mas hoje, esse ano a COP é aqui. Então, como é que vocês têm trazido a economia circular com essa correlação mais direta em relação à atenuação, mitigação, enfim, desaceleração da crise climática? E também como que vocês hoje têm trabalhado também nessa perspectiva da descentralização do eixo sul-sudeste. Então, eu sou nordestina, a gente trabalha em vários lugares do Brasil, mas especialmente, né, lá na minha cidade, nas minhas terras, eu vejo que o compasso está num ritmo muito diferente do que, por exemplo, quando a gente está aqui em São Paulo ou no Rio, que a gente tem operações. Então, eu queria ouvir a perspectiva de vocês nessas duas frentes. É que eu acabei de falar. Não, vamos lá, eu vou tentar trazer algumas contribuições aqui do que a gente está no nosso olhar sobre essa questão. Acho que, para nós, um ponto interessante é que a gente faz análise de ciclo de vida dos nossos produtos, né? A gente tem uma área de análise de ciclo de vida dentro da companhia. E o segundo principal impacto que a gente tem em questão de climática do nosso produto é a matéria-prima. Então, acho que esse é um aspecto que traz para a gente já uma correlação direta entre a questão de circularidade e a questão de gestão climática. Então, a gente olha para a questão de inclusão de conteúdo reciclado, e até um ponto de comentário, eu comentei que a gente tem a meta, mas a gente já tem produtos com mais de 50% de conteúdo reciclado, mais de 70% dos produtos produzidos no Brasil já tem um share de conteúdo reciclado, então a gente vem aumentando isso. Então, acho que, nesse aspecto, acho que as coisas para a gente estão bastante relacionadas. E quando a gente fala de você olhar, sair um pouco do eixo sudeste, aqui Rio, São Paulo, etc., eu acho que tem uma questão de infraestrutura que ainda precisa ser espalhada para o país. A gente tem a demanda, eu acho que nós devemos ser uma das empresas que mais investe em logística reversa em questão financeira no Brasil. Pelo peso dos nossos produtos e pelo tamanho dos nossos produtos, o custo logístico é gigante. A gente gastou dezenas e dezenas de milhões de reais no ano passado para executar a logística reversa, e eu tenho certeza que esse custo vai aumentar ainda por um tempo. E aí, quando eu falei que a gente olha de maneira estratégica a parte de plástica, justamente a gente também quer entender como que a gente consegue tirar a oportunidade dessa questão desse material que está voltando, né? A gente está voltando materiais aqui que são materiais de alta qualidade. Eu não estou falando muitas vezes de embalagem, o que está indo lá na cooperativa, que é muito mais misturado, sujo. Estou falando de eletrodomésticos que tem PP, PS, ABS, que você consegue separar e triturar ele, né? Então, estão sendo travadas novas oportunidades. E aí eu acho que nessas oportunidades novas, esses investimentos, a gente tem conversado muito com nossos parceiros. A gente está hoje num sistema individual de logística reversa para fazer investimentos fora desse eixo. Porque o custo logístico nosso também está muito atrelado a isso. Eu não quero pagar logística, eu quero reciclar os materiais, né? O objetivo não é transitar com esse material de um lado para o outro. O objetivo é a gente conseguir trazer esses materiais, consolidá-los e reciclá-los da maneira correta e trazer essa matéria-prima de volta para a cadeia e tudo mais. Então, acho que a gente... Existe um avanço bem grande pela frente ainda. Mas eu acho que as legislações estão vindo, elas estão ajudando a gente a conseguir, pelo menos trazendo essa responsabilidade financeira para a indústria, e a gente querendo investir da maneira mais eficiente possível, a gente vai ter que olhar com outro espectro isso, né? Vai ter que olhar o tamanho do país continental que a gente vive, né? Vou complementar, a pergunta é muito boa. A gente fez esse estudo, a gente tem uma atuação bastante voltada para conscientização, sensibilização, porque é um dos elos importantes da cadeia, e descobriu isso, que falar sobre emergência climática mobilizava mais do que falar especificamente sobre reciclagem de resíduo. A mesma pesquisa a gente fez em todas as cidades que a gente atua, para entender a percepção da população sobre reciclagem, sobre a responsabilidade de fazer, e a gente teve essa mesma visão de que 83% das pessoas falam que reciclar é fundamental e que devem fazer, e que dizem que fazem. Só que quando você vai ver o número do material que chega dentro das unidades de triagem, representa menos de 25% de adesão. Então é isso, o discurso ele é muito nesse caminho, mas a ação ela está muito distante. E a gente começou então a fazer comunicações voltadas para isso, para tentar mostrar que a reciclagem estava diretamente, né, o seu descarte seletivo estava diretamente ligada com o controle e mitigação desses impactos que causam a emergência climática. Acho a educação ambiental muito importante. Acho que sensibilização da população é fundamental, mas não acho que é o que vai resolver uma causa emergencial. De verdade, sendo muito prático, em todos os estudos que a gente fez, a oportunidade de viajar, de conhecer países que lideram em números esse movimento, nenhum deles falou que alcançou isso por educação ambiental.
né? Países da Europa com uma educação fundamental muito importante, mas os que têm sucesso são aqueles que regulamentam, multam e estão na rua atuando. Então, eu acho que, como a gente tem essa visão de que a causa e efeito é essa, é importante, as coisas estão relacionadas, a gente tem que agir tecnicamente, os governos têm que ter essa visão, essa capacidade técnica de entender o que precisa ser feito e fazer. Tornar em obrigação aquilo que a gente tem ambição de ver acontecendo. E sobre a descentralização do eixo, eu acho que é um outro ponto fundamental, assim, óbvio, né? Os estados que recebem, que vendem mais, que comercializam mais produto, onde o ICMS está concentrado, é onde tem mais volume, então acabam sendo as frutas mais maduras ali para virarem foco. Mas a descentralização é fundamental e é justamente nesse ponto que as soluções, quando a gente fala de soluções de larga escala, né, mecanização de plantas, com muitos sensores, com um custo gigantesco, elas se justificam em grandes centros. Elas podem se justificar em grandes centros porque elas dependem de volume. Mas o Brasil tem 5.570 municípios e 96%, um número estimado aqui, né, estão abaixo de 50 mil habitantes. Abaixo de 100 mil habitantes, dá 98%. Então, a capilaridade, ela precisa ser raciocinada por um ponto de vista logístico. É isso, pequenas unidades capazes de conectar o pós-consumo das prefeituras, beneficiar logisticamente esse material em termos de custo e conectar, então, com a cadeia. A gente tem um case muito interessante junto com a Owens, em Illinois, o vidro, né? O vidro só é reciclado nas capitais, só é reciclado perto das vidreiras, né? Sempre foi isso. E aí a gente conseguiu criar um processo de qualificação, a gente desenhou um equipamento triturador de vidro que entregasse um caco no padrão que a indústria precisava, a gente criou um processo de qualificação do processamento nas unidades para evitar que houvesse a cerâmica, a madeira, o entulho misturado e tal, e atingir um grau de qualidade que a indústria chegou num contrato com a gente, pagando o que a gente chama de custo ético, que é aquele salário mínimo dividido, mais o INSS, CPI e tal, pela tonelada processada, e pagando frete desse material de qualquer planta que a gente tenha ou venha a inaugurar. Ou seja, se a gente se qualifica tecnicamente, a gente consegue eliminar alguns entraves. Então, o investimento em infraestrutura, em processo, uma viabilidade comercial disso, entrega para a gente, por exemplo, plantas do sertão da Paraíba, sertão do Pernambuco, de Rondônia, que se conectam com as vidreiras que não mudaram de lugar. Não mudaram de lugar. É importante levar isso mais para perto? Claro que é. Quanto mais a gente leva essa capacidade de absorção para perto dos pontos de geração, melhor é. Mas também tem um custo gigantesco você implantar uma vidreira. Então, talvez, qualificando processos, você consegue entregar esse material por um custo mais viável. Então, acredito nisso, em modelos descentralizados para ter capilaridade, para levar oportunidade para outras regiões do Brasil, que isso é muito importante. Fabi, posso fazer uma pergunta? Sou de fora. Duas coisas. Primeiro, eu acho que tem um problema cultural. Eu acho que essa, para mim, é o grande, digamos, a grande parede nisso aí. Por exemplo, eu não vi nenhum de vocês falar do negócio que o setor de plástico é crack, é informalidade. Eu não vi nenhum de vocês falar sobre tributação. Eu acho que enquanto nós resolvemos o problema da tributação, todo mundo vai olhar para o seu umbigo. E outra coisa, quer dizer, eu que sou mais velho, mas hoje em dia, hoje você tem programa de milhagem, você tem cashback, você está cheio de programas para a sociedade, classe média, que o cara pode se viabilizar. Eu não vejo em nenhum momento que um programa de reciclagem, que no fundo é um programa de milhagem, vocês usarem alguma coisa mais, não sei se é agressiva, né, ou mais pública, que uma reciclagem é um cashback. Se você pudesse se favorecer de alguma maneira, porque todo mundo olha para o bolso. O teu sueco lá está olhando para o bolso dele. Ele não está olhando para o clima climático, ele está vendo o bolso. Se isso der certo, ótimo. Se andar em paralelo, não vai andar. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma política das próprias petroquímicas também, da própria Petrobras, no campo do plástico, de entrar nisso aí de uma maneira no bolso das pessoas. Acho que a questão tributária, a Camila teve a possibilidade de falar, né? Acho que essa questão é uma questão de regulação federal e é um esforço da entidade neste caminho.
E acho que aproveitando, né, sua colocação sobre cashback e como essas experiências também fora, Jacob, maybe it's English, Jacob, maybe you can share with us your experience Então, globally. Jacob, será que você poderia compartilhar conosco a sua experiência internacional? O que você viu lá fora? Que tipo de iniciativas você poderia compartilhar para nos mostrar um caso de sucesso ou um projeto de sucesso que consiga se conectar com a sociedade, né? E aumentar a demanda. E também, claro, aumentar o nível de reciclagem. Acho que na Europa existe uma realidade, mas também em outras regiões é uma realidade talvez mais parecida com o Brasil. Sim, eu gostei dessa ideia de um programa de milhagem para reciclagem de plástico. Na nossa aliança, estamos com iniciativas na Tailândia e na China, tentando inclusive testar um modelo como foi sugerido, em que você tem a coleta de plásticos. Lá na Tailândia, a gente usa esse modelo. Então, você traz o plástico para reciclagem, pode ser PPT, pode ser plástico flexível, pode ser até filme plástico, diferentes tipos de plástico. Se você traz para a estação de reciclagem, que é uma máquina, basicamente. Isso. Então, você traz de volta, coloca nessa máquina, a máquina pesa, separa, registra qual é o tipo de plástico e isso tem um valor. E aí, esse valor é transformado num cupom, né, com código QR que você pode usar no supermercado. Então, aí você está dando valor ao plástico, né? Não só PET, que todo mundo sabe que tem um valor em qualquer lugar do mundo, mas também outros materiais de embalagem, sachês, películas flexíveis, tudo isso tem valor. E se for possível criar uma economia, primeiro informal e depois certamente formal, sim, aí haverá incentivos. Na China também fazemos isso com uma empresa do setor privado e falamos sobre dezenas de milhares de resíduos plásticos que estão voltando para a cadeia produtiva através dessas iniciativas privadas. E para a própria pessoa, né, que recebe ali um cupom que pode ser usado ou no mercado ou para pagar a conta de luz. Então, há pilotos sendo testados. Mas, claro, todos esses modelos são muito pequenos, né? Ainda estão em fase piloto ou fase de demonstração. E se não houver escala, não dá para enfrentar esse desafio que cresce diariamente. Deixa eu dar um exemplo do trabalho da Aliança. Nós temos vários projetos, um dos maiores é na Indonésia, que é uma área em que trabalhamos muito, porque é perto de Singapura, onde está a nossa matriz. Trabalhamos junto ao governo da Indonésia e também a administração municipal, especialmente nos lugares em que não há infraestrutura. A Aliança, então, está trabalhando junto com o Banco de Investimento para criar um sistema de coleta e a infraestrutura para a gestão dos resíduos. Quando o programa estiver totalmente operacional, ele vai ajudar 13 milhões de pessoas, então já é um tamanho significativo. O problema é básico, ou seja, nós queremos criar o cesto amarelo e o cesto verde para a coleta de lixo. Isso vai ajudar a criar uma mudança de comportamento nas famílias, nos cidadãos, nas comunidades. Então, cada pessoa vai entender o que ela pode fazer para contribuir para resolver esse problema e criando uma forma de explicar o que é a economia circular. Então, quais são os benefícios de ter um ambiente limpo? O que isso vai mudar nas nossas ações diárias? E o que nós podemos fazer para colaborar, para resolver um problema ambiental, mas que às vezes a pessoa individualmente não conhece a solução? Então, bom, primeiro estamos criando esses 2 cestos de resíduos, e esses cestos de resíduos chegam com um programa educacional e depois fazemos a coleta. Claro, é necessário fazer a coleta. Então, com bicicletas ou caminhões, dependendo do território, né, dependendo da infraestrutura do bairro, e aí vai para uma estação centralizada, onde há uma separação mais sofisticada, ainda feita com pessoas, é uma separação manual.
Mas é aí que realmente faz a diferença, porque é feita uma separação melhor do que as famílias fizeram. E não só plástico. Nessas comunidades, plástico é só 10, 12% dos resíduos gerados. Mas há outros materiais valiosos. E, finalmente, o valor do material é colocado no mercado e vendido para intermediários que precisam ter um certo volume de cada tipo de qualidade, que chega nas cooperativas, nas associações de recicladores. Então, é preciso ter esse volume para que seja criada essa demanda por materiais reciclados para embalagem. Agora, de fato, é preciso que haja escala. E se não houver escala, realmente não estamos conseguindo resolver o problema. Por isso, as parcerias são tão importantes. Também, claro, políticas governamentais que precisam existir não só em nível nacional para criar mudança, mas é necessário termos uma regulamentação em nível internacional. Aqui falamos sobre processo de negociações entre os governos, em que os governos procuram chegar a uma solução para que haja um instrumento internacional que possa prevenir a poluição de plásticos, e isso é fundamental para termos a mudança que precisamos. É necessário que os países também criem a sua própria regulamentação e que haja orçamento nacional, e não só nas maiores cidades. E é preciso criar, inclusive, a forma de financiamento, utilizando, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Nacional, Regional, até o Banco Mundial, mas é preciso que haja políticas. Para ganhar escala, você precisa de políticas nacionais, de legislação. Senão, claro, nós sempre apoiamos as negociações, mas sem as políticas não será possível resolver o problema. E voltamos ao seu desafio, né? Acho que é importante fazer essa conexão com a agenda climática. Já há 25, 30 anos estamos trabalhando com essa agenda, falando de energia renovável, das soluções que foram necessárias. Essas soluções demoraram muitos anos para serem desenvolvidas. Só hoje vemos a viabilidade econômica dessas soluções, dessas inovações que foram criadas. Agora, na agenda de plásticos, na busca pela circularidade dos plásticos, os esforços começaram há apenas 6 ou 7 anos. Antes, ninguém falava disso como um problema. E avançamos muito nesse tempo curto. Para mim, isso traz um grande otimismo. Os governos já estão dando atenção a esse problema, inclusive no Brasil, também em nível internacional. Eu já trabalhei com as Nações Unidas antes de trabalhar na Aliança, e eu vejo que, em geral, leva muito tempo para que os governos comecem a fazer uma discussão para ter uma legislação, especialmente se for uma legislação internacional. As negociações levam anos. E no caso dos plásticos, foi sempre muito mais rápido. Então, a nossa história tem um lado positivo. Vemos investimentos, mais do que em qualquer outra área de sustentabilidade. Voltando a alguns anos, havia muito poucos recursos sendo investidos. E hoje eu vejo na Aliança que, através das nossas parcerias, nós podemos usar os nossos próprios recursos, mas mais de 600 milhões de dólares já foram investidos. Eu até falei sobre um fundo de investimentos nessa área e também os bancos corporativos. Então, existe capital, porém o capital precisa ser investido em soluções que têm grande escala, e essas soluções ainda não existem. Então, eu acho que depende de nós, como pessoas. Todos nós fazemos parte do problema e devemos fazer parte da solução. Cada uma das nossas ações tem um impacto direto. Claro, ainda há pessoas que são negacionistas da emergência climática, mas acho que todos reconhecem que o plástico é um problema. Ninguém é negacionista do problema do plástico, mas é preciso reconhecer que cada um de nós pode contribuir diretamente para resolver esse problema. Eu é que vou decidir o que acontece com essa garrafa de plástico depois que eu usar.
Eu é que decido o que acontece com a embalagem de plástico do produto que eu usei. Podemos colocar no lugar certo ou errado. Aqui, por sorte, temos um lugar certo para colocar esses resíduos. Em muitos lugares do mundo não há nenhum lugar certo para colocar esse produto depois do consumo e precisamos lutar para que haja essa infraestrutura, para que todos possam fazer a escolha correta. Fantástico. Seguimos, não sei qual que é a ordem, tem um aqui também, tá? Depois. Pode fazer. Bom dia a todos. Me chamo Anderson Laudano, estou representando aqui um município na Bahia, né, que é Mata de São João, nossa colega ali da região. O município de Mata ele vem investindo ao longo dos últimos anos na coleta seletiva com a parte de infraestrutura, construção de galpão, compra de equipamentos, e estamos finalizando a questão da cooperativa para iniciar um processo de coleta seletiva no município. O município está focado em atingir metas, né, até 2030 aí, que tragam resultados efetivos. Só que a gente está esbarrando em duas principais problemáticas, né, e eu acho que o Eric, nos seus expertise, e os demais podem trazer alguma solução. A primeira é a questão do valor agregado que você falou, o valor ético, né, para pagamento dessa instituição que é uma cooperativa. O município vai pagar pelo serviço ambiental, da coleta, tem a venda do material, tem a logística reversa, mas quando a gente bota isso na ponta da caneta nos primeiros 3, 4 anos, né, para escalar esse processo, o custo é muito oneroso e às vezes não compensa um tal investimento de um município, né, que o prefeito geralmente pensa ali nos 4, 8 anos, que não vai trazer uma repercussão efetiva. Né? Então, como é que a gente consegue aumentar esse valor agregado desses serviços e desse material, principalmente porque a cadeia hoje, muitos materiais não são recicláveis. Né? Quando a gente procura, principalmente em nossa região, a gente não tem indústrias que recebem esses materiais, e os materiais que são recebidos, muitas vezes, com baixo valor agregado. Né? Ou até mesmo as indústrias, a gente não tem essa conexão, porque traz aí atravessadores que querem comprar esse material, e para chegar num diálogo com essas indústrias é muito difícil. Então, acho que como prefeitura, claro, a gente espera muito do governo federal e estadual com a regulamentação, e os municípios hoje têm uma visão diferente, querem agir com isso, né? Mas a gente tem barreiras que fogem de nossa alçada, né? Seja pela parte da indústria, seja pela parte pela regulamentação federal. E queria saber essas possibilidades que podem existir, né? Que a gente não consegue visualizar na região tão pequena, como o Eric falou, né? Nosso município tem 50 mil habitantes, né? Investimos praticamente 15 milhões de reais em infraestrutura e equipamentos para começar a operação, mas essa barreira operacional está trazendo dificuldade dentro da implantação do sistema. Né? Joia. Vou tentar ajudar. Primeiro, cumprimentar o Anderson aqui, muito tempo que a gente se fala, né? Tentando se alinhar aí para ajudar a Mata de São João. Prazer te ver aqui. Eu acho que eu não vou atender a tua expectativa de trazer uma solução, mas eu vou tentar compartilhar porque a gente está navegando pelo mesmo oceano e com o mesmo desafio. Né? Recapitulando, a gente tem hoje 15 cidades que participam da nossa plataforma, que é uma plataforma voltada a construir essa capacidade, né? Anderson conhece bem, essa capacidade sistêmica para viabilizar a reciclagem. Quando a gente começa a desenhar essa plataforma, a gente tinha um cenário de custo por tonelada, que era bem abaixo do que tem hoje, porque os custos subiram, e a gente tinha um determinado valor de material médio que se manteve, nem corrigiu em termos de inflação. Ou seja, a gente foi vendo uma boca de jacaré, né, sendo criada entre a linha de receita e a linha de custo. Então, o plano que a gente tinha originalmente, que era essas cidades de cerca de 50 mil habitantes, pequenas cidades, elas vão ser capazes de, a partir de um determinado volume de material, atingir a viabilidade de pagar seus custos ali no limite, vendendo material. Bom, esse cenário mudou, a gente entendeu que isso não ia ser possível e entramos nessa era de pagamento por serviço. Alguém tem que pagar por esse serviço prestado. Inicialmente, como no nosso arranjo, a gente olhou ali, né, responsabilidade compartilhada, coleta e transporte por conta da municipalidade, processamento e destinação setor empresarial, era uma proposta de arranjo. A gente foi primeiro tentar conversar com o setor empresarial
para entender como que eles conseguiriam adicionar valor nisso, né? Adicionar valor porque valorizam o seu produto ali com o consumidor final, então é possível isso entrar como custo, tal. A gente não foi bem sucedido nessa empreitada, mas nosso compromisso era manter viável aquelas operações. Aí a gente foi para as prefeituras. Prefeitura, não tem como operacionalizar um sistema desse que não seja com o catador ganhando R$600, sem pagar INSS, sem EPI, aquela coisa toda, se a gente não conseguir adicionar o pagamento por serviço. E aí começamos essa jornada, Anderson, para as 15 cidades, na verdade eram 14, porque a 15ª agora já entrou nesse formato, a gente construiu um modelo de contratação e pagamento por serviços. Inicialmente foi um choque para as municipalidades? Claro que sim, porque é isso que você falou, o prefeito tem o orçamento ali e está olhando para a educação, está olhando para lazer, está olhando para a saúde, tem cidade fechando leito de UTI porque não tem orçamento, aí você vai lá e fala que além dele coletar e transportar os resíduos para aterros, que já é um cenário que não representa mais do que a metade das cidades brasileiras, a gente ainda tem um enorme número de cidades usando lixões, né, o descarte ilegal, e falar que ele tem que pagar agora pela tonelada coletada, transportada e processada. Só que a realidade é a realidade, a gente pode chorar, mas a gente vai ter que lidar com ela. E aí a gente fez isso, a gente primeiro construiu uma modelagem de contrato, passou pelos tribunais de contas para que eles olhassem isso, entendessem a legalidade, a viabilidade disso, e no final das contas a gente tem então um modelo hoje onde as prefeituras complementam aquela operação a partir da receita gerada pelo material processado. Então não tem uma grande inovação aqui, além de um contrato que obriga a prefeitura a pagar pela tonelada processada ali. O que tem de importante aí, que a gente pode colaborar com vocês, é a estrutura contratual. Então, como estão criadas essas planilhas, qual é o instrumento jurídico, quais são os termos desse instrumento jurídico que tornam isso viável. Mas a prefeitura vai ter que querer fazer. Ah, mas tem restrição orçamentária. Aí entra o Estado. Entendo eu que hoje entra o Estado para conseguir viabilizar, inclusive, repasses, como ICMS ecológico, como outras possibilidades que o Estado vai ter que agir. Se quiser ver os municípios operando nessas bases, entendendo a restrição orçamentária, vai ter que ajudar a criar esse fluxo financeiro, se não é possível o município arcar com essa conta. E, por fim, a parte de tem material que a gente não consegue vender. Grande desafio também, mas eu acho que aí é um outro trabalho que não tem solução mágica, mas tem um esforço a ser feito, que é conectar a indústria. Então, assim, a municipalidade pode notificar a indústria, o Estado pode notificar a indústria, porque às vezes você nem está no radar da indústria. Como eu falei, né? Por que a gente não vendia o caco de vidro? Porque havia uma percepção que era inviável vender o caco de vidro de diversas localidades. Quando a gente vai lá e fala, olha, eu consigo te entregar um material no padrão, eu consigo te entregar um material, veja, com garantia de origem. Isso fez diferença quando a gente foi vender o vidro. Porque ele queria incorporar nas embalagens dele, no material processado, um vidro que não fosse um vidro de expropriação de trabalho de catador. Então, perceba, existia um valor ali no storytelling que vem junto com esse material. Existia um valor de saber que ele ia incorporar um material que remunera dignamente as pessoas, que as pessoas trabalham em boas condições. Então, se vocês estão estruturando um sistema de qualidade, tem que bater na porta da indústria. E às vezes é uma batida na porta só para mostrar os atributos, às vezes é uma batida na porta de uma notificação do governo municipal ou estadual dizendo, olha, a gente tem a sua embalagem aqui, a gente está preparando ela precisa sair daqui. Então, essa é a trilha que a gente tem construído, ela é às vezes um pouco mais longa do que a gente gostaria, mas eu acho que é o único caminho viável hoje para desatar esse nó. Temos mais mais duas perguntas aqui. Yes. Thank you very much, and thank you to the panel. I will, with apologies, ask my Obrigado ao question. painel. Eu vou fazer a minha pergunta em inglês, se for possível. Falamos muito sobre a circularidade e a reciclagem. Eu trabalho no Reino Unido, sou líder de um projeto que é apoiado pela ONU, que é um projeto de plásticos em Gana. E estamos também fazendo um trabalho na criação de políticas públicas.
em Gana, e isso acontece também em vários países do Sul, é que a taxa de reciclagem é baixa, porque falta infraestrutura, não há separação adequada, e isso ocorre em muitos países hoje. Essa é uma tendência global. Nos últimos relatórios do Fórum Econômico Mundial e da OCDE, a reciclagem global chega ao nível de apenas 9%, que é muito baixo. Começamos, então, a conversar na criação de políticas em como podemos fazer a diferença, por exemplo, utilizar substitutos não plásticos ou alternativas para o plástico, dentro dessa discussão sobre a circularidade. A reciclagem continua sendo importante, mas é preciso ter um ingrediente a mais para tentar realmente resolver o problema e criar a circularidade. Então, criamos uma metodologia que permite criar uma política baseada em evidências. Isso foi feito junto ao governo de Gana, criando um caminho concreto para a criação de substitutos não plásticos e alternativas ao plástico. E o governo, então, vai começar a implantar esse projeto no próximo outono, que seria a primavera nossa aqui. Esta é a minha primeira visita ao Brasil e eu tenho visto muita inovação, inclusive em relação a alternativas ao plástico e substitutos não plásticos. E isso é fantástico. Agora, eu ainda não entendi como é a política do Brasil. Ou seja, se há ou não uma política para apoiar esses produtos alternativos ao plásticos e embalagens não plásticas. Eu não sei se isso existe no Brasil, porque mundialmente eu vejo essa tendência. Então, essa que é a minha pergunta para vocês. Há uma estrutura de políticas públicas aqui no Brasil para apoiar o crescimento e a criação de alternativos ao plástico e substitutos ao plástico? Eu estou perguntando porque o trabalho que nós fizemos na África Ocidental, não só em Gana, mas também na Costa do Marfim, foi um projeto para o Sul, para países do Sul, e queremos ter esse projeto também em outros países do Sul. Então, queria saber se há ou não há uma estrutura de políticas públicas no Brasil. E seria necessário, na sua opinião? Obrigada pela pergunta. Eu posso responder do lado do que a Biquim vem fazendo, e eu acredito que a sua pergunta ela está muito relacionada, conectada com eu não me recordo o nome dela, mas da inserção dessa questão da circularidade do plástico dentro de todo o movimento de mudanças climáticas, enfim, desse conceito de sustentabilidade. O Brasil hoje ele tem uma posição bastante privilegiada quando a gente enxerga as matérias-primas e o tipo de energia utilizada, né? Isso quer dizer, no sentido de termos matérias-primas, energia mais limpa para a cadeia, né? A Biquim, ela vem trabalhando junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, num programa para um regime para fomentar a sustentabilidade dentro da indústria química, no sentido de promover benefícios para que matérias-primas alternativas, sustentáveis, renováveis, sejam utilizadas, e para que elas possam ser utilizadas, a gente precisa ter, como já falamos aqui, benefícios, né? E que isso tenha uma estrutura regulatória muito sólida para dar segurança às empresas, para que elas possam inovar dentro do contexto da disponibilidade de matéria-prima e energia renovável que o Brasil tem. Então, a Biquim, como representante da indústria química brasileira, já está trabalhando com o Poder Federal para que a gente tenha um regime especial voltado à sustentabilidade. Acho que essa é uma visão nacional. A gente tem legislações municipais específicas que trouxeram algumas outras soluções incentivando o uso de material reciclado. Então, um exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, sacolas plásticas. Elas deveriam ser de acordo com uma norma
Esse era um ponto. E o incentivo do uso de 50% de solução renovável. Então, a nossa solução de biopolímero, por exemplo, que foi falado no painel anterior, seria uma solução em que você está falando de renovável, que é sustentável, para a utilização, mas não é algo nacional, é algo ainda pontual. Olá, boa tarde. Eu sou o Célio da Vol Group, boa tarde a todos. Eu vejo que os envolvidos nessa cadeia, eles estão muito compromissados com a agenda, mas a gente tem uma parte que prejudica ela, e até indo ao encontro da fala da Sônia, que lamentou sobre a gente não ter falado do greenwashing, eu queria ouvir, sobretudo, do Jacob, de que maneira que no exterior está sendo combatido o greenwashing, e também, se possível, da Camila, como que o Brasil tem visto essa política equivocada por parte de algumas empresas. Só um minuto. Jacob, você vai precisar sair ao meio-dia, mas como tem bastante perguntas ainda, eu ia sugerir você responder essa, aí a gente te libera. Você tem um compromisso agora ao meio-dia, te agradecer já. Então, se você puder responder e fazer os seus comentários finais, e aí você está liberado, e eu te agradecer bastante pela presença. So I think it's all about... Eu acho que é importante mostrar impacto e ação a fim de abordar alegações de greenwashing ou outras alegações. Aqueles que quiserem demonstrar uma verdadeira solução para esse problema. O que nós vimos é muito alentador, é que o setor privado, vocês já ouviram isso aqui no painel, mas também por parte das empresas que fazem parte da aliança, eles acreditam que fazem parte da solução necessária nesse espaço. Nós falamos da importância de políticas, a importância de financiamento, mas também há o elemento crítico da inovação. E essa inovação tem que vir do setor privado. Então, nós nos chamamos um tanque mostrando o tipo de soluções, fazendo as coisas acontecer. E há várias soluções, não há uma única solução. A gestão de resíduos é uma parte fundamental, reciclagem também, mas eles não podem operar isoladamente. Voltando à questão anterior, há elementos de design, conversas a respeito de onde o plástico é necessário e onde não é necessário. Então, há uma série de medidas que têm que ser implantadas pelos vários atores e partes interessadas. Para combater greenwashing, nós temos que fazer as coisas, mostrar que podem ser feitas e a nível da aliança, nós teremos o orgulho de dizer, queremos fazer para mostrar que nós fizemos. Eliminando ou reutilizando milhares de toneladas de resíduo plástico que seriam, caso contrário, recolocados na natureza. Eu sei que você tem um outro compromisso. Muito obrigada por ter participado do nosso painel. Como temos mais perguntas, a gente vai continuar. Camila, se você quiser complementar. Sim. Como a Biquim, nós entendemos que, para a gente evitar o greenwashing, é necessário demonstrar, aquela empresa demonstrar que ela realmente atende a um requisito. Então, a questão de você ter políticas públicas que exijam, né, que exijam requisitos que sejam demonstrados por parte das empresas é fundamental. E o trabalho da Biquim com essa questão, tanto nível federal, né, executivo, legislativo, para que a gente trabalhe em políticas inteligentes, para que as empresas possam demonstrar o atendimento a essas políticas, né, o compliance, a questão de sustentabilidade é muito importante. Eu tenho um exemplo que nós estamos iniciando, que é a questão do selo verde. A indústria química ela foi selecionada com 7 produtos para o piloto aí do Programa Federal do Selo Verde, que é justamente estabelecer critérios através de normas para que aqueles produtos selecionados comprovem que eles atendem os critérios mediante auditorias de terceira parte e assim eles possam ter aquele selo.
Acho que esse é um típico exemplo de um programa que evita esse tipo de prática do greenwashing, né? Nós estamos no início aí desse programa, mas a gente tem um tempo assim muito curto para que isso ocorra. Estamos trabalhando junto ao Ministério de Indústria e Comércio, junto ao BNT, para que tenhamos aí, num curto espaço de tempo, essas normas para os produtos selecionados da indústria química. Então, a gente possa, de fato, selecionar, né, e ter demonstrado que aqueles produtos, aquelas empresas, atendem aos requisitos de sustentabilidade. Eu acho que tem o ceticismo do consumidor quando você traz a questão de todo mundo falando sobre tudo. Eu acho que é um ponto bastante importante mesmo. A gente vê, por exemplo, o Green Claim Directive na Europa surgindo para barrar um pouco o que pode e não pode ser dito, né? Termos que não devem ser ditos, etc. Os Estados Unidos está pipocando em alguns estados também legislações em relação a isso, que estão litigando várias empresas que estão falando da maneira rasa sobre a sustentabilidade, etc. E eu acho que o ponto é também assim, eu acho que as empresas fazendo de maneira séria, eu acho que tem até adicionando um pouquinho ali que você trouxe, e trazendo um pouquinho para a nossa realidade, logística reversa na nossa realidade de eletroeletrônicos é complexo. A gente está tendo que entrar no meio do fluxo de metais já existe. Nossos produtos estão acabando na Gerdau, na ArcelorMittal, na CSN. E já tem um fluxo financeiro gigante para isso. Informal. E difícil. A gente tem que entender como a gente consegue entrar nesse processo. A indústria está mais próxima da ponta, remunerar melhor a ponta, e a gente fazer uma coisa melhor. Então, eu acho que estão sendo travadas oportunidades para também que o consumidor ver e as indústrias mostrarem mais quem está fazendo sério. Eu acho que esse é um ponto que ainda tem muita oportunidade. Eu acho que a indústria pode usar isso como oportunidade para mostrar quem está fazendo sério ou não. E esse momento de ceticismo que a gente tem hoje do consumidor é justamente porque tem muita coisa rasa sendo falada. Então, eu acho que tem a oportunidade da indústria, quem está fazendo sério, se posicionar mais, e tem a oportunidade da legislação no Brasil avançar mais, conforme está surgindo também em algumas outras regiões do mundo, né? Eu acho que, tentando complementar um pouquinho. Eu acho que é bem isso, informação, né? Como é que você combate greenwashing? Com informação, com transparência, e de novo a gente cai na vala também da responsabilidade de governo, regulatório, né? Você hoje não pode comunicar qualquer coisa que você quer na embalagem de um produto. Você não pode pegar, sei lá, uma barrinha de cereal e falar que ela te dá tal benefício se aquilo não é real. Então existe regulamentação, inclusive para você não comunicar qualquer falácia numa embalagem. Então a gente vai para o mesmo ponto. Hoje muito se critica, falando de novo de embalagem, né? Essa coisa de selos que dão a sensação de aquela embalagem ser reciclada, quando na verdade não tem nenhum critério. Não é um selo do governo, não é um selo de uma agência ambiental, é um selo privado que você escolhe paga por isso, coloca e gera essa confusão no consumidor. O consumidor não tem hoje uma profundidade, o consumidor médio, né, para olhar, julgar aquilo, fazer uma análise. Não, isso é um BOPP, nem sabe o que é um BOPP, né? Um material técnico assim. Então acho que passa de novo por isso, por botar regra, por estipular o que pode, como pode ser comunicado. Eu acho que isso tende a diminuir um pouco na reciclagem de uma maneira geral. Pessoal, como a gente está passando um pouquinho do tempo, a gente tem mais uma pergunta. E aí depois eu vou pedir um minutinho para vocês fazerem considerações finais, últimos recados, e aí a gente fecha o painel. Pode fazer. Ok. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou de Maceió, Alagoas, da Mobilize, é uma empresa que trabalha com assessoria de negócios de impacto. E a minha pergunta é para o Eric. Eu estava falando um pouco sobre embalagens, eu acho que veio bem a calhar as últimas perguntas que foram feitas agora, que eu queria saber se existe um movimento, um mapeamento das empresas que trabalham com esse tipo de embalagem, que já é tão prejudicial para os catadores. Eu digo isso porque lá em Maceió, lá em Alagoas, é um ambiente bem favorável, é um parâmetro diferente até do Brasil. Lá tem o ICMS verde, 3% é destinado, né, para os municípios que têm coleta seletiva, e agora estão mudando o decreto para transformar não só ter coleta seletiva, como ter contratação de catadores. Lá em Maceió, que é a capital, todas as cooperativas são contratadas pela limpeza urbana. Então, eles recebem o mesmo preço justo, o cálculo também é feito baseado no preço das empresas de limpeza urbana, mas eles não recebem ainda pela triagem, eles recebem pela coleta. Então, a triagem ainda depende do rateio, que é aí onde tem essa quebra. Porém, essas empresas, como é que funciona lá na Recicleiros? Tinha algum mapeamento, como você deu o exemplo da garrafinha azul? Poxa, essas empresas estão trazendo um problema significativo. Como é que elas são mapeadas? Se tem um diálogo separado com elas? Lá a gente tem um problema muito sério que foi resolvido com a Tetra Pak. A Tetra Pak botou uma rota da reciclagem, começou em Maceió e está em 6 municípios. Então, tem um dia que eles vão coletando em vários municípios e pagam para várias cooperativas, desde as pequenininhas às maiores. Então, a gente sente avanços.
Mas algumas embalagens ainda é problemática em todo o Brasil, não é só lá no Nordeste. É aqui, é lá, a gente já conhece algumas marcas. E aí, trazendo para isso, eu queria entender como é que vocês atuam, se tem esse grupinho para tratar especificamente dessas empresas. Acho que é isso. A gente tem um grupo de WhatsApp, eu vou te incluir ali. Não, brincadeira. A gente, bom, lógico, a gente tem um grupinho de WhatsApp, né? A gente fala assim, caramba, essa marca, não comprem mais água dessa marca, tal, porque essa embalagem, mas é uma coisa muito particular. Agora, assim, não me parece ser um desafio muito hercúleo chegar nisso. Eu não conheço hoje realmente se existe um controle sobre o índice de reciclabilidade de determinadas embalagens para você, então, agir especificamente sobre isso. Agora, como é que funciona hoje o processo de compensação das embalagens para cumprimento do dispositivo da logística reversa? Ele é autodeclaratório, começa por aí, então as empresas vão ali e preenchem, né, o volume total colocado de embalagem no mercado. Isso é por estado, então alguns estados, como o estado de São Paulo, ainda classificam, olha, eu quero saber o que é PET, eu quero saber se é vidro e tal. Tem estados que ainda não, você ainda fornece um número muito bruto, que é difícil você mapear. Agora, eu tenho certeza que em nenhum estado brasileiro, por exemplo, você fala, olha, eu uso PET azul. Isso com certeza não existe. Seria um caminho? Poxa, eu acho que sim. Por quê? Porque você faz uma escolha mais sustentável da sua embalagem, você tem uma condição de reciclabilidade maior, ou seja, você está onerando menos o ecossistema com aquela sua embalagem. Da mesma forma que quem hoje coloca embalagens que não são recicladas, a exemplo dessa garrafa, ou de várias embalagens flexíveis que a gente não consegue reciclar hoje, compensa com embalagens recicladas, embalagens simples, monomateriais e tal. Então, isso também traz um desequilíbrio. Eu faço uma opção não sustentável, que gera uma externalidade enorme, né, um custo para o meio ambiente, para a prefeitura, porque a prefeitura vai ter que botar isso em aterro, etc. e tal. Toda vez que a prefeitura está gastando dinheiro com isso, não está gastando com educação, com saúde, com lazer, então isso é relevante. E isso, então, não é atribuído diretamente ao usuário da embalagem. A gente tem feito vários diálogos com estados, com agências reguladoras, secretarias de meio ambiente, para ajudar a fortalecer essa legislação de logística reversa. A gente vê nosso papel muito aí, e um dos dispositivos é essa compensação proporcional. Se você declara uma embalagem que você não consegue depois remeter ela para reciclagem, você tem que reciclar proporcionalmente mais do que aquela tonelada que você colocou no mercado. Então, assim, algumas cocriações que a gente vem provocando, né, de como a gente pode fazer com que regulamentações tornem muito mais economicamente interessante a empresa adotar um material com alto nível de reciclabilidade no Brasil do que simplesmente para ganhar um espaço de visibilidade na gôndola sem pensar na externalidade. Então, eu acredito que dá para fazer, não existe isso de uma maneira vigente. Agora, embalagens também de difícil reciclabilidade pegam num outro ponto que eu acho que é muito sensível. Por exemplo, essas embalagens de delivery, né, o EPS que embala uma série, isso não sai da Nestlé, isso não sai da Ambev, isso não sai das grandes empresas onde você tem um canal mais estruturado para fiscalizar e atuar. Então tem também uma reclamação do governo federal constante, o Ministério do Meio Ambiente sempre fala, que é colocar para dentro da logística reversa um monte de empresas que ainda não estão. Porque a gente costuma olhar muito para quem está fazendo, né? A gente costuma criticar e tal, mas tem um universo gigante de empresas que nem fazem nada, nem se movem nesse sentido. E aí quando você vai indo para essa base da pirâmide bem larga, de pequenas empresas, de delivery, de restaurante que optam por pôr um EPS como embalagem, e isso está pulverizado no Brasil inteiro. Então o desafio ele tem essa dimensão também de uma base bem larga aí da cadeia. Só para aproveitar, porque como a gente teremos amanhã sobre design, então acho que a gente tem uma oportunidade, né, de falar sobre isso, o quanto que é importante, na origem, a gente falar sobre design, para que no final você não tenha esse problema. E essa conexão que a gente tem tentado fazer também, os dados são relevantes e mostrar a realidade. Na ponta, né, a gente fez alguns trabalhos aqui, trazendo os donos das marcas e levando para ver a realidade de onde está indo as suas embalagens, para buscar exatamente essa transformação lá no conceito e no design. Então, acho que aproveitando para convidar amanhã, que a gente vai falar bastante sobre design, acho que dá uma endereçada nesse tema, e passar rapidamente aqui um minutinho cada um, fazendo a última mensagem. Não, legal.
a gente sai pensativo dessas conversas, né? Mas vamos lá. Não, eu queria só comentar, então, para finalizar, que eu não sou romântico, mas eu estou otimista no momento que a gente está hoje, né? Eu acho que a gente tem vários investimentos acontecendo no Brasil por várias empresas que fazem gestão de resíduos, empresas grandes, empresas menores. Eu acho que tem oportunidades aí. A gente está destravando umas questões de logística reversa importantes. O governo, colocando o Plano Nacional de Economia Circular, acho que ele traz uma oportunidade de a gente discutir mais e talvez se desdobrar em legislações que podem ajudar. A gente vê a Europa trazendo muito forte o conceito de durabilidade e reparabilidade, que eu acho que vão cascatear para outras regiões muito em breve, no médio prazo. Tem muitos desafios de olhar para a ponta mais, que você trouxe ponta, eu acho que é super importante. No nosso setor, por exemplo, eu comentei essa questão da gente ter um fluxo já desenvolvido na cadeia metálica, a gente tem que olhar melhor para isso, entender como a gente consegue estar mais na ponta também. E eu acho que os elos de trazer quem é responsável por investir em logística reversa com a ponta, eu acho que eu tenho uma oportunidade gigantesca aí. Eu costumo sempre trazer o exemplo da Dengo, que fala que o pessoal do cacau na ponta era mal remunerado e o foco deles era remunerar melhor o pessoal do cacau na ponta. Isso acontece com todos os setores que a gente fala aqui também, né? O pessoal que está na ponta catando ali e é responsável por fazer acontecer não está sendo remunerado da maneira correta. A gente tem que mudar isso. A gente está pagando caro porque tem 10 intermediários na cadeia, né? E cada um deles está trazendo uma margem ali que às vezes a gente consegue otimizar isso. Eu acho que isso tem muita oportunidade pela frente ainda. O governo federal está trazendo isso como uma questão bastante forte no discurso. Então, acho que a gente tem ainda bastante para desenvolver, mas, como eu falei, eu não estou romântico, mas eu estou otimista. Eu acho que a gente vai ter coisas interessantes acontecendo pela frente aí. E o que nós, como Eletrolux, o nosso papel aqui, a gente fala assim, o que eu comentei no começo, né? A gente não quer pagar mais, porque isso é difícil para a gente. Mas a gente está investindo muito em recurso, em cooperação técnica, cooperação com o Braskem, cooperação com outros players no mercado, entendendo, fazendo reunião com cooperativas. A gente está envolvendo muito o nosso time para tentar achar inovações que permitam a gente desenvolver e seguir, buscando não ter investimento. Acho que o nosso presidente global falou, se ter investimento para a gente avançar, a gente vai avançar. A gente vai tirar essa organização de algum outro lugar. Mas a gente quer tentar fazer inovações e tentar, se for possível, fazer advocacy também, para as legislações subirem de maneira setorial para o caminho correto. A gente vai estar próximo disso também. Então, eu acho que é um momento interessante que a gente está vivendo. Eu acho que tem alguns pontos que podem ser interessantes. Importante direcionar para o caminho correto, né? Bom, acho que como mensagem final, o que a gente conversou aqui hoje, que foi muito interessante, cada um trazendo o seu ponto de vista e as ações. Então, eu acredito que para essa transição, as ações elas precisam conciliar, então, viabilidade técnica, econômica e ambiental. E isso parte do pressuposto que a gente precisa ter colaboração, investimento, financiamento e política pública inteligente, transparente e que, diante do que a gente conversou aqui hoje, acima de tudo, precisa olhar o impacto para as cadeias, as políticas, quando elas são construídas, precisam ter esse olhar de impacto para a cadeia de valor e um olhar para a competitividade. Porque se a gente não tem uma política pública que tenha esse olhar para a competitividade, isso compromete todas as ações e tudo que a cadeia, tudo que, no caso, a indústria, que ela é uma parte fundamental nesse processo de transição, pode e deve fazer. Então, é um pouco disso que eu busquei aqui e que da nossa conversa de hoje. Agradeço, Fabi, pela oportunidade, trazer um pouco do trabalho da Biquim e da nossa visão aí sobre esse tema. Obrigada. Joia. Bom, acho que nesse clima de mensagem final, de encerramento, né, acho que eu começo com uma frase que sempre me toca muito, que diz assim, que a paz será utopia no mundo onde o justo se tornar inviável. E essa palavra de inviabilidade, ela aparece muito nas mesas onde eu sento, né? Sempre tudo é colocado como inviável. Ah, mas esse preço inviabiliza o produto, E eu acho que a gente tem que olhar com muita sinceridade para isso, porque, afinal de contas, se o justo inviabiliza um determinado produto, eu acho que o produto, então, é inviável. Um produto que só se viabiliza às margens de externalidades, de gerar externalidades para a sociedade, não é alguma coisa que a gente busca numa sociedade que olha para a sustentabilidade. Então, eu não acho que as coisas são inviáveis. Eu acho que, às vezes, falta o compromisso,
falta o regulatório, que a gente falou tanto aqui, e ele é uma base muito importante, porque aí joga o jogo quem tem condição de jogar, e se realmente um determinado produto é inviável, se eu tiver que arcar com os custos inerentes ao processo dele, tornou-se inviável. Vamos descontinuar esse produto e vamos de novo para ambientes de inovação tentar criar aquilo que é possível numa sociedade que precisa de soluções desse jeito. Então, eu acho que precisa de compromisso, precisa dessa busca pela viabilização daquilo que é fundamental e que é necessário. Eu acredito demais que tudo isso é viável, é uma questão de esforço, foco e de querer fazer, e da gente compartilhar mais do que verticalizar, como a nossa sociedade se acostumou muito a fazer, né? Poucos com tanto e muitos com tão pouco. Então, acho que dá para ser diferente. Eu também sou um otimista, bem calejado. Eu acho que hoje tenho uma trajetória que já dá uma noção mais clara das coisas, mas lógico, se eu tive otimismo em 2006, hoje eu estou mais otimista porque coisas mudaram, coisas evoluíram. Eu acho que a gente, como sociedade, vem evoluindo, graças a Deus. E é isso, mas a gente precisa reforçar a transição, ela tem que ser mais rápida. Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer muito, primeiro, a participação de todos vocês, para deixar bem dinâmico aqui o painel, agradecer muito as palavras, o conhecimento, as trocas que tivemos. Acho que fica evidente a questão de cooperação, colaboração. Claro que os desafios estão aí, todo mundo que trabalha com isso sabe, mas é importante a gente olhar para frente, a gente está caminhando, estamos andando para frente, estamos evoluindo. E a questão que o Jacob comentou sobre também comportamento, né? Quanto que é importante cada um de nós olhar o que a gente pode fazer de diferente onde a gente está, na nossa casa, com os nossos filhos, com quem a gente se relaciona e também no nosso trabalho, né? Eu acho que os desafios estão aí, mas a gente tem que ser exemplo e inspiração para estar nesse caminho de transformação. Então, obrigada, muito obrigada a todos e esperamos vocês amanhã aqui também nos painéis que teremos sobre embalagens reutilizáveis e também design de embalagem. Yuri, você quer falar sobre a questão de visita, quem quiser conhecer melhor aqui? Isso. Gente, obrigado. Eu acho que eu não me apresentei mais cedo. Yuri, eu sou o responsável aqui pelo Casulo. O Casulo é um espaço de inovação aberta, colaborativa, um lab de design de embalagens circulares, que a Braskem criou e colocou à disposição da cadeia para a gente pensar juntos, né? Unindo todos esses elos, desde nós como fabricante de matéria-prima até o fabricante de embalagem, a marca. A gente tem muita interação também com as cooperativas para entender o impacto disso e trazer isso como insight para o começo do desenvolvimento. Então, eu deixo aqui o convite para quem ainda não conheceu o Casulo. Aqui está o Fábio e ali está o Tarso da Oi. Procurem o Fábio e o Tarso para conhecer o espaço, conhecer um pouco dos projetos. Temos um projeto de reuso de embalagem delivery, podemos explorar isso também. Então, fiquem à vontade agora, aproveitando, acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas fiquem à vontade para interagir com o time. Gustavo, do time, está aqui também, e conhecer um pouco do que a gente tem feito. Eu vou só dar um recadinho que eu esqueci. Dia 29 de maio, agora, a gente vai estar na Unibis Cultural com o lançamento da Academia Recicleiros do Catador, que é o nosso projeto de formação técnica e profissional de catadores, presença de catadores, Ministério do Meio Ambiente, nossos patrocinadores, discutindo inclusão socioprodutiva, construção de capacidade na base da cadeia. Então, vai ter algumas vagas presenciais, mas a gente vai fazer transmissão online, ao vivo, então fiquem de olho ali, recicleiros, vai ser uma boa oportunidade. Obrigado, viu, Fabi? Obrigado, Casulo. Valeu, Yuri.